Mas o aeroporto internacional de Guarulhos, onde eu estou com umas pessoas ali em uma situação bem difícil, que os afegãos, né? Eu falei, cara, ele tá lá com esse... É um pepino porque ele parou em você. Como é que você está lidando com isso? Melhorou? Não melhorou? Hoje a gente tem 2 grandes desafios com o aeroporto. O aeroporto é uma baita força motriz para nós. Antes as cidades se desenvolviam do lado dos rios. Elas ficavam grandes. Agora as cidades se desenvolvem, por isso que Guarulhos é a maior cidade não capital do Brasil, é maior que muitas capitais. Por quê? Porque tem o maior aeroporto da América do Sul. Então as cidades, pode pensar no mundo, cidades que têm um aeroporto, elas se desenvolvem muito. E Guarulhos começou a se desenvolver. Sim. Só que também vem os problemas. Só que hoje, os dois maiores desafios da cidade em relação ao aeroporto são os afegãos, porque o governo federal criou um programa para acolhê-los, não, para deixá-los entrar no nosso país, deram os vistos humanitários, que é correto. Os caras estão em guerra lá, podem, né? Estão sendo perseguidos, tem que dar guarida. Isso é questão de humanidade. Tá correto. Tem que deixar os caras correr para cá mesmo, porque estão vivendo dias difíceis lá, estão sendo perseguidos. E a maior parte desse pessoal é médico, é advogado, enfim, gente que está sendo perseguida, está junto o que pode na correria e vem para cá. Só que não se criou um programa de acolhimento. Então a galera, eles emitem os vistos, já entraram mais ou menos 6 mil. 6 mil. 6 mil afegãos e tem aí um total de vistos emitidos ou para emitir 11 a 12 mil, ou seja, entrou metade, falta outra metade. Só que essa galera vem aqui, uma cultura totalmente diferente, não sabe falar a língua, a alimentação é diferente pra caramba, enfim. O que a gente pode oferecer de trabalho para eles não faz sentido, porque... São médicos, né? Então, você vai pôr numa fábrica, o cara que ganhava 5, 4, 7 mil dólares lá, aqui, se você transferir para o salário mínimo, está falando 300 e poucos dólares, 400 dólares, enfim. Então, eles não querem. Só que não tem um programa de acolhimento. O governo federal, agora que eles mandaram um recurso que já estava destinado para nós, que eram 15 milhões para a gente trabalhar a nossa população em situação de rua, eles falaram, não, então a gente vai mandar 13 e 2 é para os afegãos que estavam na Praia Grande, que eles vão voltar e vocês têm que acolher. Então, o governo federal tá deixando a gente tá falando sozinho. Tipo, os caras deixaram a gente, né? A ver navios. A ver navios, infelizmente. E tudo que a gente faz é com muito esforço, porque eu tenho que tirar dinheiro do meu pessoal que mais precisa, que está em zona de vulnerabilidade, para colocar recursos. Já coloquei mais de 2 milhões de reais só em alimentação para a galera que está dentro do aeroporto. Pra você ter uma noção. Então, tá muito complicado e o governo federal pouquíssimas vezes estendeu a mão para nós. E a gente precisa muito dessa ajuda. Os caras não podem deixar a gente à deriva. E é o que tá, porque são seres humanos que estão lá, são irmãos, e a gente precisa ajudar. Só que o governo federal não tem política pública. O que a gente precisaria, além de ser reconhecido como cidade fronteira, embora não faça fronteira terrestre com ninguém, a gente tem o maior aeroporto da América do Sul. A gente precisa desse reconhecimento, porque com esse reconhecimento a gente consegue... É lícito esse conhecimento? Cara, se o governo falar que sim... Se o governo federal falar que sim... Mas existe alguma lei que te ampara para fazer isso ou não? Para ter... Eles precisam mudar através de legislação ou de decreto. Sancionar isso. E aí dá para ser feito. O decreto não, o decreto é mais simples. Se tiver um decreto, eles podem. Então, talvez através de decreto dê para fazer. Só que a gente precisa colocar isso na ordem do dia, né? Porque não vai acabar. Hoje são os afegãos que entram por Guarulhos. E amanhã? Amanhã, outra nação. Tem os venezuelanos aí, né? Mas eles são fronteira. Sim, assim como os bolivianos são também. Fronteira com o Brasil. Então, a gente precisa ter um planejamento nesse sentido. Por quê? Mas por que ser reconhecido como cidade fronteira? Porque você consegue buscar recurso mais fácil, até de organismos internacionais, como a Acnur, que é um braço da ONU que vem ajudando a gente bastante, outros organismos sem fins lucrativos que podem ajudar a acolher. Mas aí você não acha que todo aeroporto internacional deveria ser reconhecido como fronteira também? O que faria de Guarulhos diferente? Porque nós somos o maior polo de entrada. A gente é o único polo de entrada do Oriente Médio, por exemplo. Isso já muda a configuração. A maior parte das entradas no Brasil é pelo aeroporto de Guarulhos. Campinas não, né? Campinas não tem Oriente Médio, né? Eles têm um ou outro voo para a Europa, um ou outro voo para os Estados Unidos. Começaram agora também.
Eles são mais focados em carga. Embora o aeroporto de Guarulhos seja maior em cargas do que Campinas, mas eles são muito focados em carga. E também, se a partir do momento que se detecta que comece a entrar muito refugiado por outro aeroporto, não tem problema. Desembarque em Guarulhos, não tem jeito. Eu acredito que sim. Mas, além disso, a gente tem que ter uma política séria de interiorização. A gente teve um surto de sarna agora, recentemente. Foram esses que foram para Praia Grande, que voltaram para Guarulhos, que eles mandaram recurso para a gente acolher de novo eles. Mas eles estavam lá, então foi o único recurso. Toma aí, Guti, esse pepino é seu. Exatamente. E esses 2 milhões é para uma periodicidade. Depois a gente não tem mais recurso. E aí vai ficar a cargo de quem? Do Tesouro, do cofre, dos pagadores de impostos de Guarulhos. E a gente tem que ter uma política de interiorização também. O que é essa política de interiorização? Como, por exemplo, os venezuelanos. Eles entram ali por Roraima, enfim. O governo federal pega e fala, olha, entrou 3 mil, 2 mil, 1.500. São Paulo, capital, fica com 100. Guarulhos fica com 10. Campinas fica com 5. Rio Grande do Sul, Porto Alegre... Não tem esse controle, fala a verdade. Não tem esse controle. Então, mas existe essa política. Existe, mas não é colocado em prática. A gente precisa disso para os afegãos. Sim. Não, eles estão presos. Lá você consegue ter um controle, né? Não, a gente não consegue ter um controle. Não consegue? Mesmo assim não consegue ter um controle? Eles podem ser a hora que eles quiserem. Lógico que eles estão legais no país. Eles têm um visto humanitário. E por que não saem? Por que eles ficam Porque ali? Muitas vezes eu tenho para ir. E aí o único teto que eles têm é esse. A gente acolhe. A gente tem mais de 200 vagas acolhendo. Só que, cara, basicamente a maior parte dos recursos... A gente tem 25% do governo estadual e os 75% é a gente bancando esses acolhimentos. Eu tenho certeza que é uma das coisas que você queria entregar resolvida já para o ano que vem, né? Você já queria entregar isso o quanto antes, né? Resolvido, né? Enquanto a gente não receber todos, a gente vai ter esse problema. Só que é o que eu falei. Hoje é o afegão. Ah, beleza, temos 6 mil, vão entrar mais 5 mil, sei lá. Beleza, depois acabou o problema? Lógico que não. Porque, infelizmente, o mundo é mundo e hoje tem a Rússia com a Ucrânia, amanhã... Não tem jeito. Sempre vai ter conflito. E o Brasil, por ser um país fantástico, um país acolhedor, um país de gente do bem, sempre vai estar acolhendo. Só que se a gente não tiver uma política de acolhimento correta, não só deixar entrar, você está com guerra aí, você está com problema, está com risco de vida, chega aí, pode vir. Uma hora que você chegar, se vira. Não pode ser assim, cara. A gente tem que acolher essa galera.